Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Querido, já gostaria de agradecer você mais uma vez por estar aqui. E é o seguinte, cara, as notícias, elas não são muito boas para o Palmeiras. Olha só como que as coisas são. O Bruno Rodrigues acabou de ser contratado. Entrou no jogo contra o Inter de Limeira e teve uma lesão no joelho. O jogador vai ficar afastado por 5 meses. E aí, depois desses 5 meses, né, entra todo o processo ali de readaptação. Então é uma notícia que sempre eu fico bem chateado de trazer notícias como essa, não importa o jogador, tá? Não é só porque é do Palmeiras, mas qualquer clube é muito triste quando você tem a lesão de um atleta, porque querendo ou não, aquele é o trabalho do cara, o cara não quer ficar parado, o cara precisa de visibilidade. E agora no momento que o cara entra ali num time, né, onde ele pode achar realmente uma performance boa, onde ele pode se destacar, isso acontece com ele. Muito triste tudo isso. E agora o Palmeiras vai ter que se virar para achar um outro jogador ofensivo, para substituir aquilo que o Bruno Rodrigues poderia proporcionar para a gente. Porque agora é um processo, e esse processo ele tende a ser um pouco mais longo, porque mesmo que o jogador retorne dentro ali de 4, 5 meses, ele tem um período de adaptação que ele já iria começar o período de... Agora ele iria começar o período de adaptação dele. Então agora ele tem esse outro processo para fazer em relação à lesão que aconteceu. E aí depois ele ainda volta e tem o período para adaptar-se a um novo clima, a um novo clube, a um novo ambiente. Isso é muito chata de dar. Desejamos aí boa recuperação para o jogador. E vida que segue. Vamos ver o que o Palmeiras vai fazer agora no mercado, porque querendo ou não, é uma peça extremamente importante e essencial que acabamos de perder antes mesmo, né? Praticamente não estreou. E continuando nessa linha do Palmeiras, lá na entrevista da Leila para o Casagrande, eu queria ter até falado isso com vocês na hora do almoço, mas a gente abordou vários assuntos dentro daquele vídeo, acabou simplesmente me fugindo. Depois que eu vi aqui nos itens, né, que eu ia comentar sobre isso também, acabei esquecendo, então eu vou falar agora. A Leila, ela fez a entrevista lá do podcast com o Casagrande, e em um determinado momento, ela deixou muito claro para os torcedores do Palmeiras que ela não vai trazer jogador de peso. E quando, no teor da conversa, no contexto da conversa, ela falou isso pro Casagrande, o Casagrande estava falando, né, que é legal às vezes você ver alguns jogadores chegando, vestindo a camisa da equipe, né, o torcedor querendo ou não, ele acaba tendo aquela, pô, que legal, né, esse jogador aí finalmente tá chegando no nosso clube, acaba elevando-se a expectativa. E aí ela falou que ela não queria quebrar qualquer tipo de expectativa dos torcedores do Palmeiras, então ela já estava sendo muito clara e sincera ao dizer que ela não iria trazer jogadores de peso, porque não faz parte da filosofia do Palmeiras, nem da filosofia da gestão dela. Aí eu pergunto para vocês uma coisa, e essa é uma das perguntas que eu até gostaria de perguntar a ela, se eu estivesse nessa entrevista. Como que ela ofereceu 100 milhões pelo Bruno Henrique, então? Porque de duas uma, ou essa notícia era uma grande invenção, ou ela ofereceu 100 milhões. Pelo menos foi isso que foi veiculado, até mesmo confirmado, certo? Por jornalistas, por empresários, que tinha proposta do Palmeiras na mesa. E se ela fala agora que não faz parte da filosofia trazer grandes medalhões, como que ela oferece um contrato para um jogador que já passou dos 30 anos, que tem um histórico de lesão, e que tem um salário caro, como que ela oferece 100 milhões em contrato para esse jogador? Essa é uma das... Cara, essa, sei lá, eu já fiz várias vezes essa pergunta aqui, nos nossos debates, não fiz? Essa é a pergunta que não quer calar. Eu gostaria muito de ter essa resposta dessa pergunta. Ah, foi uma provocação? Ah, não.
acabamos mudando de ideia, de direcionamento. Tentei atender uma necessidade do torcedor. E aí a gente sonha com o Bruno Henrique, acorda com Bruno Rodrigues e Caio Paulista e vemos o Vinha chegar no Flamengo. E por sinal, chegou chegando, falou do Palmeiras. Algumas pessoas estavam eu quero ver o Vinha, na hora que foi entrevistado. Como que vai ser? Não teve saia justa, não. O Vinha, ele simplesmente falou abertamente de quando ele estava no Palmeiras e enfrentou o Flamengo. Olha aqui, ó. Ele falou o seguinte, ó. Era foda. Quando estava do outro lado, foi foda. Não peguei muito com torcida. Era pandemia. Mas assistia aos jogos do Flamengo. Ué, peraí, Vinha. Você assistia os jogos do Flamengo jogando no Palmeiras? Eu não entendi. Até agora, eu realmente defendi o jogador, sendo um profissional e tudo mais. Só que agora, essas declarações tuas estão um pouco estranhas. E falava com a Arrascaeta. Brincava quando iria vir para o Flamengo. Todo dia falava com a Arrascaeta. Quando iria vir? Falava todo dia. Não é eu que estou repetindo a frase não, viu? É que ele repetiu, dando ênfase na frase. Agora estou aqui, feliz de treinar para jogar. Muito feliz de estar aqui vestindo essa camisa. Cumprimentei todos os companheiros. A torcida aqui, o carinho do torcedor nos Estados Unidos e esperando pelo carinho da torcida no Maracanã. Vai ser muito lindo. Já conheço o Varela, já conheço a Arrascaeta, já conheço o Dela Cruz. Isso vai ser mais fácil de adaptar. No dia a dia vou pegar o carinho dos companheiros e conhecê-los. Acho que a adaptação será muito rápida e tranquila. Para quem tinha dúvidas sobre a lesão do Matias Vinha, ele já está treinando. Ele já está treinando. Inclusive, ele mesmo fez questão de deixar claro para as pessoas de que esse processo de recuperação dele já está no final, já está finalizando o processo ali, né, de tratamento e tudo mais, e em breve ele já vai estar em condições de jogo e disponível. Ele falou sobre toda essa situação, tranquilizando a torcida aí do Flamengo em relação às expectativas de início dele. Bem, galera, enfim, o Vinha, ele, cara, na boa, eu acho que ele deu uma bola fora nessa entrevista dele, que ele falou que conversava todo dia com a Arrascaeta, que assistia todos os jogos do Flamengo. Mas pô, Neto, o jogador não pode assistir os jogos da equipe adversária? Não, cara, pode, é até bom, né? Porque o jogador, ele começa a ter um entendimento de como ele vai enfrentar o seu adversário, é até bom isso. Só que, sei lá, teve muita gente aí que levou de atravessado essa declaração dele. Eu acho que foi um pouco desnecessário ele falar que conversava todos os dias com a Arrascaeta sobre quando ele ia vir pro Flamengo. Porra, ele tava jogando no Palmeiras. Pelo que ele fala pra gente, o que ele esboçou aí, é que ele tava jogando no Palmeiras. Ele mesmo falou, estava do outro lado. E é isso. Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.